Bíblia ela é muito clara quando ela diz assim: as portas do inferno não poderão resistir à igreja. Mas não resistirão à igreja. Ela necessariamente sair, por exemplo, ela teve um encontro com Deus, teve algo diferente na vida dela. É necessário ela sair daquele lugar onde ela está, onde ela teve aquela experiência e se tornar evangélica? Depende. Existem muitas igrejas católicas hoje que são assim, padres hoje que tiraram as imagens de idolatria. Existem muitas igrejas católicas hoje que tem gente que se salva. E eu não acredito, sinceramente, em denominação. Eu não acredito nisso. Eu acredito em Jesus. E você precisa congregar. E ninguém pode julgar. Só Deus pode julgar. Nós não sabemos. Nós vamos ter muitas surpresas no céu. Teremos muitas surpresas, porque Deus vê o coração. Às vezes a pessoa está ali, não sabe, não tem conhecimento, mas o coração está totalmente envolvido com o Senhor. E eu acredito que Deus realmente vai considerar isso. Porém, o segundo assunto que você falou é sobre desviados. O primeiro é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus em qualquer lugar. Segundo assunto, uma pessoa que tem um encontro, começa a frequentar uma igreja, independente da denominação. Você precisa ir numa igreja que você se identifique. Por exemplo, existe igreja que a mulher não pode usar calça comprida. De repente, uma mulher não se identifica com isso. Ela vai estar em desobediência dentro daquela igreja. É importante ela procurar uma outra igreja que tenha uma doutrina mais moderna, nesse sentido de não se importar tanto com essa questão da vestimenta e usar calça, ok. E ela vai estar ali abençoada, feliz. A pessoa precisa se identificar com a igreja que ela vai congregar, ok. Agora, o desviado é outra coisa. Existem pessoas desviadas que realmente nunca tiveram um encontro com Jesus. Foram pessoas convencidas, não foram pessoas convertidas. Foram pessoas que foram pela cabeça dos outros, foram entrando, foram fazendo aquilo ali, porque alguém falou, porque acharam interessante, mas nunca verdadeiramente tiveram um encontro com o Senhor. Então esse é o tipo desviado que na verdade nunca se converteu. Ok, mas existem pessoas desviadas que tiveram uma decepção dentro da igreja. Se decepcionaram com o estilo de uma igreja ou com a própria liderança, viram algo muito ruim acontecer ali dentro. Essas pessoas olharam mais para o homem do que para Jesus. Ao invés dessas pessoas olharem para o homem e falar: poxa, eu não me identifico com essa liderança ou com esse estilo dessa igreja, eu vou buscar um lugar que eu me identifique melhor, que eu encontre líderes que tenham um caráter mais parecido com Jesus, e aí sim eu vou congregar ali. Não, essa pessoa fechou o coração e diz: eu estou afastado da igreja. Porém, uma coisa que eu alerto: você pode até estar num tempo afastado de uma denominação, não congregando, mas não se afaste da palavra, não se afaste do Senhor e dos princípios. Por quê? Porque o Senhor é fiel e vai fazer essa pessoa encontrar um outro lugar que ela se identifique, que ele se identifique, e voltar a congregar. Agora, dentro desse, até voltando um pouquinho sobre aquele início daquilo que você fala muito sobre a santificação, o que é uma vida de uma pessoa dentro das igrejas, como é hoje. Nós temos o problema da homossexualidade dentro da igreja. Essa questão, dentro e fora, em todo dentro canto. E fora, mas principalmente dentro da igreja, às vezes as pessoas elas talvez estão buscando um refúgio ou vivendo a mesma realidade daquilo que vivia no mundo. Como você trata isso no Ministério da Santificação, a homossexualidade? Isso. Olha, eu tenho um capítulo no meu segundo livro. O segundo livro que eu publiquei se chama Onde Foi Que Eu Errei? Porque os filhos dos crentes se desviam dos caminhos do Senhor. Os erros que os pais evangélicos, cristãos, independente da denominação, cometem. E como recuperar os filhos perdidos. Nesse livro, eu compartilho a experiência que eu tive ao criar a minha filha sozinha, como mãe solteira. Eu tenho uma filha de 20 anos, a Câmara. E eu compartilho como foi que eu criei minha filha, que hoje é uma menina super abençoada e que fez sua escolha pelo Senhor, sem que eu forçasse, sem que eu impusesse absolutamente nada. Quantos anos ela tem? 20 anos. Hoje ela já é convertida, batizada? Ela é muito convertida, batizada. Ela é uma menina assim, batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Uma menina que recebe músicas do céu. Já tem assim um projeto do ministério dela. Estamos orando. É uma menina muito abençoadora. Ela me abençoa muito. Ela é uma menina sábia, equilibrada. 20 anos, nunca obriguei ela a nada. Ela nunca teve relação sexual, nunca beijou na boca. E eu não obrigo ela a nada, para você ter uma ideia. Ela teve um relacionamento de 1 ano e pouco com um jovem muito especial, muito precioso,
um rapaz também de Deus, assim, e eles tiveram um compromisso, um namoro cristão, que a gente chama de compromisso ou corte, de 1 ano e pouco sem beijar. Porque ela falou que queria primeiro conhecer o caráter dele, não o corpo. E isso foi uma escolha dela, eu não a obrigo. Apesar de eu ter esse ensino dentro de mim, eu nunca a obriguei. E essa é uma escolha dela. Muitas mães que criaram seus filhos na igreja, eu me converti, ela tinha 6 anos. Então eu comecei a ensinar os princípios para ela lá para os 7, 8, 9 anos. Mas muitas mães que criaram seus filhos desde bebezinho na igreja não têm esse fruto, como a menina de 20 anos em santidade. Então por isso eu comecei a escrever sobre os erros que os pais cometem, que Deus começou a me revelar. Como é que os pais evangélicos erram? Dentro desse livro tem um capítulo inteiro chamado As Brechas, ou seja, as portas de entrada para a homossexualidade. E nesse capítulo inteiro eu falo sobre isso, eu falo sobre como é que uma criança começa a desenvolver desejos homossexuais. Eu explico que eu não acredito que a homossexualidade, inclusive já tem muitas provas científicas hoje, né, muitos indícios fortes hoje. Eu estava vendo outro dia um documentário muito interessante, eu até coloquei como meus favoritos no meu canal do YouTube, e um grande cientista, não é cristão, ok? Pesquisando o comportamento de presos de alto risco em cadeias nos Estados Unidos, e ele descobriu, pesquisando DNA, que não é genético esse comportamento de violência e etc. E foi descobrindo várias coisas. E cada vez mais nós nos aproximamos para provar que não é genético. Então eu não acredito, por exemplo, que a pessoa esteja fadada a ter uma determinada vontade. Eu não acredito também, como tem gente que fala aí de uma forma, para mim, até grotesca, principalmente cristãos, que a homossexualidade seja uma falta de vergonha na cara. Absurdo, eu acho isso um absurdo. Quem fala isso não sabe o que está falando, entendeu? Eu acredito que a pessoa que passa por vontades homossexuais, ela passa muitas vezes até por uma luta interna muito grande, né? E nesse livro, nesse capítulo, eu explico que, para mim, na minha ótica, pelo que eu tenho experimentado assim de tratar, ajudar pessoas, a homossexualidade, ela é uma vontade desenvolvida ainda na infância. E ela tem 4 entradas, 4 portas de entrada. Tanto o homem quanto a mulher, na área homossexual, vai para o céu dentro da igreja? Deixa eu terminar de falar sobre isso, por favor, porque isso é um assunto muito profundo. Primeiro, as portas de entrada, é desenvolvido na pessoa uma vontade. A pessoa começa a ter vontade, desejo por pessoas do mesmo sexo. Eu quero que você imagine o que é a vida de uma pessoa. Uma das portas, 4 portas de entrada, uma das portas é a transferência que ocorre através do sexo. Vamos lá, abuso sexual é um tipo de sexo ilícito. Imagine uma criança de 4, 5 anos, pura, que sofre um abuso de um adulto. E a partir daquele momento, vamos imaginar um menininho de 4 aninhos, um outro homem vem e abusa dele, bulina nos órgãos genitais dele, despertando nele o quê? Vontades, desejo. Ele é uma criança. Não sei se você está entendendo a profundidade disso. Um garotinho que nunca despertou para a sexualidade, então ele começa a partir daquele momento ter vontade. Ele identifica, vem um homem também e obriga ele a ter contato sexual. Ele pequenininho desperta a primeira vez de contato sexual com um homem. Aquilo está gravado na memória dele, no inconsciente dele, e ele vai crescendo e a primeira memória que ele tem de sexo, de desejo, é com um homem. E ali é uma porta de entrada para ele acreditar que ele está fadado àquilo, que aquela é a condição dele e que ele é obrigado a passar o resto da vida dele tendo aquele desejo. Então essa é uma das formas, por exemplo, que você vê. Por que tem homens que lá no fundo eles falam: eu queria me casar com uma mulher, eu queria ter uma família, tal, mas eu não consigo ter vontade por uma mulher. Por quê? Porque lá atrás há toda uma construção dentro dele. Eu não acredito que a psicologia tenha poder de tirar e de transformar a vontade de alguém. Eu acredito no poder de Deus para entrar nesse lugar. Porque eu conheço pessoas que tinham vontades erradas, vontades desajustadas por drogas, por coisas ruins, e que Deus, com o poder dele, removeu aquela vontade, mudou o querer da pessoa, entendeu? Da mesma forma, a homossexualidade. Se um homem não quer mais gostar de homem e ele tem vontade de gostar de uma mulher, por que ele tem que ser obrigado a gostar de homem? Porque ele não pode ter a chance, a oportunidade de falar: não, eu quero buscar sim.
problema é que as igrejas estão despreparadas para trabalhar com isso. Você vê as igrejas tendo preconceito, tratando, principalmente os homens, tratam os homens que têm desejos homossexuais com preconceito. Isso é ridículo. Nós precisamos justamente abraçar essas pessoas, amar essas pessoas, que são pessoas que têm muitas vezes um histórico terrível de feridas e de abusos. E por isso tem desejos que muitas vezes elas lutam e não conseguem vencer, entendeu? Pastora Sara, pastora, como é que é ser pastora, ter assim, um ministério muito conhecido, mas ao mesmo tempo também ser filha da Baby Brasil, Pepeu, essa pessoa famosa, Pepeu, dupla de grande sucesso assim na década de 80. Como que é hoje esse relacionamento de vocês? é maravilhoso. Eu tenho um relacionamento ótimo com meus pais, graças a Deus. E eu tenho muito orgulho de ser filha deles. Eles são maravilhosos, são pessoas assim muito queridas, amadas em todo o Brasil, tiveram uma carreira linda. A Baby é convertida também. Minha mãe hoje é convertida, isso, ela é uma diferente bênção. do teu. Ela mais evangelismo, a mamãe ela ganha muita gente, né? Ela tem um jeito muito diferente. Trabalha muito com jovens. Eu não sei, eu não tenho acompanhado muito o trabalho dela. Eu sei que ela é muito forte nessa área de evangelismo, porque ela tem muita convicção. Realmente a mamãe nunca entrou em nada pela metade, ela sempre entrou de cabeça. E o Pepeu é convertido já? Papai não, papai ele é simpatizante, papai ele é um cara assim super aberto, me abençoa, me aprova, mas assim, tem o tempo dele, né? Ele não frequenta nenhuma igreja. A esposa dele, a Simone, ela é convertida, mas ele é um cara assim bem aberto. Na hora certa Deus faz. Tá, pra gente encerrar, vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui. Eu queria que você respondesse na sequência. Amém. Vida íntima. Vida íntima, santidade, separação. 10 anos eu faço de abstinência, mais de 9 sem beijar na boca, só depois do casamento. Vai ser bom o negócio. Casamento. Casamento, uma aliança que foi jurada no altar de Deus e que não pode ser quebrada. Seu ministério. Meu ministério, cumprimento do chamado de Deus para a minha vida. Brasil e o Evangelho hoje no Brasil. Brasil, uma nação amada por Deus. O Evangelho hoje no Brasil, precisamos lutar para que o Senhor mostre o que é joio e o que é trigo e nos santificar. E a igreja no Brasil hoje? A igreja no Brasil hoje é uma bênção, mas muita gente oportunista tem entrado. Então, nós precisamos mais do que nunca pregar a verdade da cruz, da negação de si mesmo e o cumprimento da vontade de Deus, que é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Política. Política não é uma área que eu entro, não é uma área que eu me envolvo. Eu já tenho muita coisa para me envolver. Um ídolo. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus. Um livro. Um livro, agora eu estou lendo um livro maravilhoso do pastor Paulo Pereira, chamado O Afeto que Alimenta. Indico, muito bom. Um sonho. Um sonho ver esta nação rendida, adorando ao Rei. Coisa maravilhosa que vai ser. Maravilha. Nós entrevistamos hoje a pastora Sara Shiva. Você acompanha na íntegra, na internet, na nossa TV digital, toda a entrevista, e para você, uma boa tarde. Amém. Deus te abençoe.